Oi, gente, tudo bom? Hoje vim aqui mostrar pra vocês como fazer uma pecinha dessa daqui, ó, que eu já deixei ela preparada, medida, né, que eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz isso aqui. E vamos aproveitar para usar os carimbos gregos, que são lançamento aqui na minha página, e aí eu vou usá-los para fazer esses desenhos aqui, tá bom? Então, a intenção é que cada um tenha um desenho, e aí nós vamos encaixar nesses quadrantes. Então, nós vamos fazer juntos, ok? Eu sou Adriana Santos, artesã e criadora de ferramentas para outros artesãos. Fique comigo e vamos aproveitar esse vídeo. Muito bem, então, gente, isso aqui era uma pecinha de MDF, tá? Eu lixei ela bem dentro do possível. Por dentro, eu passei um spray cinza, dentro das gavetinhas também. E aí, depois eu dei uma borrifadinha com o preto, pra dar essas manchinhas assim, tá? Eu costumo fazer bastante isso dentro das peças de MDF, porque eu não gosto muito, às vezes, dos acabamentos. Enfim, a tinta azul, eu fiz uma misturinha, tá? Eu peguei uma tinta branca e coloquei preto, mexi bem e depois eu joguei pigmento azul. Azul, esses aqui, ó. Pigmento xadrez. Por quê, gente? Porque a tinta, esses MDF aqui, eles puxam muito a tinta, né? E se a gente fica usando dessas pequenininhas aqui, a gente acaba gastando muita tinta. Então, eu compro sempre tinta branca de galão e vou fazendo as minhas misturinhas para pintar peças maiores. Enfim, os nossos carimbos, então, que eu estava mostrando para vocês, eu tenho as 3 cabecinhas grandes e as 3 pequenas. E do outro lado, elas são espelhadas, tá? E aí, me pediram para fazer um vídeo usando uma tinta comum, sem ser metálica. Então, é o que nós vamos usar. Então, eu vou querer fazer esse desenho aqui, ó. Este e este. Então, o que que eu fiz? Eu criei aqui primeiro, vamos ver se deu certo, ó. Ele tem 2,5 centímetros, esse aqui tem 2,7 centímetros, e este 2,5 centímetros, 2,6 E eu fiz os risquinhos de quase 3, tá? Vai ficar bem justinho, vamos ver se dá certo. Se não der certo, a gente vai ter que apagar e pintar de novo, tá? Então, o que que eu fiz? Peguei o do meio, essa daqui, medi bonitinho o meio da gaveta, o meio vertical e o horizontal. O que restou, eu dividi no meio de novo e tirei esse pedacinho, a bordinha. Deste lado, a mesma coisa. O que restou do meio, eu dividi no meio de novo e o que restou da bordinha, eu eliminei. Tá? Depois eu peguei esta medida inteira da gaveta, ó, porque só o que tá dentro da bordinha não dava pra medir, ficava quebrado, então ela tem 5 centímetros, eu escolhi os 2,5 aqui e dividi ao meio, tá bom? E aí, então, nós vamos pegar uma delas e um carimbo. Lembrando que ele vai para a direita e o outro lado vai para a esquerda. Quando nós formos usar, sempre usar com este direcionamento aqui, ó, que já tem na própria peça, que é o início da onde ele vai fazer a curva. Então, é por aqui que a gente vai se basear. Então, se eu vou começar pelo quadrado, eu vou querer que esses dois fiquem sempre no meio, tá? Eu tô achando que não vai caber. Eu medi, mas eu tô achando que não vai caber, gente. Não vai mesmo. Não vai caber. O do meio não vai caber. Ah, tá, já sei. Ah, que tonta. Essa linha do meio é para eu assentar o coisa. Não é que vai um quadrado para cima e para baixo. É um quadrado aqui dentro.
ó. Então, eu vou usar ela como medida, ó, pra assentar o carimbo, para que ele fique reto e não fique meio torto, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou usar a tinta acrílica, branca, comum. Não vou usar tinta metálica, tá? Vou usar tinta branca. Ó, essa tinta tá nova. Opa, ó, já até deu uma... É isso que eu quero que vocês reparem, tá? Ó, a textura dela é textura de tinta nova. Ou seja, fluida, sem ser muito mole e nem muito grossa. Essa é a textura ideal para nós usarmos os carimbos. Dá uma batidinha, se for usar em bandejinha, pode ser usada em tampinha de plástico assim também, tá? Qualquer coisa que seja reto. Então, vamos lá. Essa é a regra do carimbo. Eu molho sem mergulhar. Olho para ele. Se eu achar que ficou em excesso, eu dou uma batidinha aqui e tiro o excesso. Se eu achar que tá faltando, eu molho o resto. Então, eu vou começar aqui, ó. Ok? E ele, eu vou virar ele, o mesmo lado do carimbo. Vou virar e vou colocar ele deste lado. Ó lá. Ok? Então, eu vou fazer isso, para que a gente não se perca. Então, eu vou fazer isso em todos, tá? Ó. Entro aqui, uma olhadinha, achando que tá com muita tinta. Venho, ó, bem retinho no outro e... novamente aqui. Isso aqui depois vai ter que limpar. Qualquer padrão que vocês fizerem com o carimbo, ele já vai ficar lindo, tá? Vocês podem inventar, assim, inúmeros padrões. Muito bem. Uma tinta tá nova, ela acaba dando essa espirrada. Eita. Depois eu vou ter que arrumar aqui. Pronto, muito bem. Agora eu vou dar uma lavadinha. Como que eu lavo meu carimbo, gente? Vou aproveitar já o vídeo pra fazer várias coisas, né? Ó, mergulho aqui na água. Pego um pincel qualquer, ó. Tiro o excesso da tinta. Bato no paninho. E ele tá limpo. Agora, eu vou usar o espelho dele. Então, eu usei este lado, agora eu vou usar este lado. Então, vamos lá. Ó. Ai, que coisa linda. Ó, gente, mesmo que ele tivesse só assim, já estaria lindo. Ó. Esse é o padrão, tá? Essa gavetinha, ela foi pintada e depois ela foi envernizada. Quando ela fica envernizada, a tinta tende a dar uma escorridinha. Por isso que a gente fica atento e tirar o excesso, se tiver. Ó, se aqui fosse uma tinta PVA, que tivesse um pouquinho a coisa mais grossa, talvez não precisaria tirar o excesso, tá?
Olha só que gracinha. Obviamente que esse é só o padrão do desenho, né? Depois a gente vai ver se ainda vai fazer um pontilhadinho embaixo, o que que nós vamos fazer. Ele fica reto, perfeito? Não, não fica, até porque a gente tá fazendo com a mão. Vamos lá, então. Triângulo. Qual que é o meu padrão que eu fiz? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, o triângulo, nós vamos fazer este aqui, ó. Esse aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Molhei, olho, venho aqui e... Tá muito molhado, muito aguado. Vamos ver. Aí. Aí, esse aqui é um pra cima e o outro... Ah, pra baixo aqui. Então, aqui, ó. Certo? Esse aqui é o padrãozinho. Mesmo lado. Só viro. Eita, mas eu não tô mirando, né, gente? Ó. O risco tá aí, que é pra gente seguir o risco, né? Pronto. Agora sim. Agora, eu lavo ele e vou virar ao contrário. E vou virar o espelhinho dele. Então, vamos lá. Aqui. E aqui. Gente, vocês têm que virar a peça e acomodar ela de forma, a melhor forma que vocês consigam ver aonde tá as marcações de vocês, tá? Aí. Olha lá, que gracinha. Gostaram? Quadrado, triângulo,